Sabe aquela sensação de pedir algo para uma inteligência artificial e receber de volta uma resposta super genérica que não ajuda em nada? É bem frustrante. Mas olha, o problema quase nunca é a ferramenta. O problema é como a gente está usando. A gente está pegando uma tecnologia que é revolucionária e tratando ela com os mesmos hábitos antigos de pesquisa do Google. Então, nesta análise, a gente vai fazer exatamente o contrário. Vamos sair do chute e aprender a arquitetar um raciocínio. A ideia é transformar aquelas perguntas vagas em comandos que a IA realmente entende. O nosso caminho aqui vai ser bem direto, ok? Primeiro, a gente desconstrói essa ideia de que IA é só um Google com anabolizantes. Depois, vamos entender de uma vez por todas o que é um prompt. Na sequência, a gente dá uma olhada por dentro da máquina para entender as LLMs. Com essa base, aí sim, a gente vai para a prática, uma receita para criar um bom prompt. E, para fechar, vamos conversar sobre por que dominar isso é, sem exagero, a grande habilidade do futuro. Vamos lá! Então, vamos começar pelo erro mais comum de todos. Aquele que quase todo mundo que está começando comete. Achar que a IA é um Google mais potente. É justamente essa mentalidade que nos leva para um beco sem saída, cheio de resultados fracos. Precisamos virar essa chave na nossa cabeça. E a gente começa agora. E a diferença no processo é gritante. Pensa bem, com o Google a gente faz uma pergunta, ele devolve uma lista de links e o trabalho de ler, interpretar e criar algo a partir dali é todo nosso. Com a IA, a lógica se inverte completamente. A gente dá as instruções, a gente guia o processo de criação e o que a gente recebe é um resultado praticamente finalizado. Isso muda tudo, porque significa que a responsabilidade pela qualidade do resultado passa a ser muito mais nossa. E essa analogia aqui é perfeita, é isso. Uma IA dessas é como um chefe renomado, uma ferramenta super sofisticada. Se a gente chega tratando como se fosse um drive-thru pedindo qualquer coisa, é exatamente isso que vamos receber de volta, o básico do básico. A qualidade do prato final depende diretamente da qualidade do nosso pedido. Ok, então se o negócio não é perguntar o que é um prompt de verdade, é aqui que a coisa fica interessante, onde a gente muda de nível. Vamos redefinir esse conceito que é o coração de tudo. E aqui está o pulo do gato. Um prompt não é uma pergunta, é um design de raciocínio. Pensa nisso como se fosse um projeto, um plano de ação bem detalhado que a gente entrega para a IA. Nele, a gente não diz só o que fazer, mas principalmente como fazer. Para ficar ainda mais claro, um copywriter não sai só digitando palavras, ele arquiteta um texto persuasivo. Um programador não digita código à toa, ele arquiteta um sistema funcional. É a mesma lógica. Criar um prompt não é só digitar um texto, é uma habilidade, quase um ofício de guiar o processo da IA para que ela chegue exatamente no resultado que a gente imaginou. Para a gente poder comandar a máquina, primeiro a gente precisa ter uma ideia de como ela funciona por dentro, né? Então, vamos abrir essa caixa preta e falar um pouco sobre a tecnologia que move tudo isso. Os modelos de linguagem grandes, ou como todo mundo chama, as LLMs. De um jeito bem simples, uma LLM é um modelo que foi treinado com uma quantidade absurda de textos da internet. A função principal dela não é saber as coisas, como uma enciclopédia. É prever com base em probabilidade qual é a próxima palavra que faz mais sentido em uma frase. Essa é, talvez, a melhor forma de imaginar uma LLM. É como um corretor automático do celular, só que um que leu basicamente a internet inteira. Ele vai sempre tentar completar o que a gente começou a dizer da forma mais provável e coerente que ele conseguir, com base em tudo que ele já leu. É por isso que ele precisa de um bom guia. E tudo isso se resume em 6 pontos bem importantes. O treinamento é massivo, mais fixo, ou seja, ela não está pesquisando na internet ao vivo, só está prevendo a próxima palavra. A gente pode regular a criatividade dela. Existe um custo por trás, então ser eficiente no prompt economiza recursos. E 2 pontos super críticos. Ela pode sim herdar vieses dos textos com que foi treinada e, claro, ela pode alucinar, ou seja, simplesmente inventar fatos. E entender isso é crucial para usar a ferramenta com segurança. Muito bem, agora que a gente já entendeu a teoria, como a máquina pensa, vamos para a parte prática. Como é que se constrói um prompt que funciona? A boa notícia é que existe uma espécie de receita, um conjunto de ingredientes que, quando a gente combina, o resultado tende a ser excelente. E essa pergunta de $1 milhão, né? Se um prompt é como uma receita, quais são aqueles ingredientes que não podem faltar de jeito nenhum? Vamos passar por cada um. Primeiro, objetivo. Tem que ser claro como cristal. O que se quer no final? Segundo, fontes. É fundamental alimentar a IA com exemplos, com dados. Terceiro, restrições.
Defina o tom, o formato, as regras do jogo. Quarto, o processo. Se for algo complexo, quebre a tarefa em passos. Quinto, validação. Já pense em como vai revisar e dar feedback. E por último, iteração. Esteja pronto para refinar. Lembre-se, é como uma conversa. E aqui está o segredo de tudo. Cada vez que a gente deixa um desses ingredientes de fora, a gente força a IA a improvisar, a preencher essa lacuna com os dados mais genéricos que ela tem. É por isso que os detalhes fazem toda a diferença. Quanto mais específico o nosso pedido, menos espaço a gente deixa para um resultado mediano. E para a gente fechar, vamos amarrar tudo isso com o nosso futuro profissional. Porque veja bem, dominar a arte de criar prompts não é só um truque de tecnologia. É uma habilidade central para o futuro do trabalho. É só a gente olhar um pouco para trás. Lá nos anos 90, quem sabia usar o Excel de verdade tinha uma vantagem competitiva enorme no mercado. Era uma janela de poder. Pois bem, hoje essa nova janela de poder, de evolução, é a inteligência artificial. A capacidade de se comunicar bem com ela é o que vai fazer a diferença. E essa frase resume perfeitamente o momento que a gente está vivendo. Aprender a falar a língua da IA não é sobre substituir o nosso jeito de pensar. É sobre escalar, é sobre amplificar nossa própria capacidade de criar, de resolver problemas e de inovar numa velocidade que até pouco tempo era simplesmente impossível. E a gente encerra com essa reflexão. Se comandar a IA é mesmo a nova linguagem da criação, a ferramenta que nos permite construir quase qualquer coisa, a questão não é mais se a gente pode construir. A questão agora é o que nós vamos escolher construir com todo esse poder. A ferramenta está na mesa, a direção é nossa.